Você sabe qual é uma das maiores táticas do diabo para você não construir nada na sua vida? Olha o que diz em Neemias, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça. E faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de frente dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Essa passagem fala sobre Neemias. Neemias, ele foi um grande construtor do reino. Neemias, ele não tinha título pelo povo de um construtor. Neemias era um copeiro do rei, alguém que experimentava ali as bebidas antes do rei. Mas Neemias, ele foi um grande construtor do reino. E você também deve levar essa história como uma inspiração para que você também venha ser um construtor ou uma construtora do reino. E eu quero falar sobre o começo, de forma breve, sobre Neemias, para que a gente chegue na tática antiga, né? Uma das maiores táticas que o diabo ele utiliza desde Gênesis, para que você não construa absolutamente nada na sua vida. Neemias, ele era um copeiro do rei. E quando Neemias estava no palácio do rei, chegou até Neemias, seu irmão, né, e alguns judeus, né. Neemias, ele também era um judeu, né, e o seu povo, o restante do seu povo, né, que ficou em Jerusalém, a palavra vai dizer que estava em grande, eles estavam em miséria, né? Eles estavam em miséria e desprezo. Muito do povo de Jerusalém tinham sido levados cativos para a Babilônia, para que se cumprisse 70 anos do povo, por conta dos seus próprios pecados. Então Deus entregou o povo nas mãos do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. O povo é levado cativo, mas ficam alguns judeus, né? Alguns acabam escapando, né? E aí Neemias pergunta sobre esse povo que restou. E aí o irmão
de Neemias, eles respondem para Neemias que o povo estava né, em grande miséria e desprezo, que os muros estavam caídos e que as portas estavam queimadas a fogo. Quando Neemias ouve, né, sobre o seu povo, né, sobre como eles estavam, Neemias, ele logo começa a chorar, a palavra vai dizer, no capítulo 1, Neemias, ele logo começa a chorar e se lamentar. A palavra diz que Neemias chora e lamenta por alguns dias, mas Neemias, ele toma atitude, Neemias, ele age. Até porque se ele ficasse só chorando e se lamentando pela notícia que ele recebeu do seu próprio povo, o que iria adiantar? O que iria adiantar ele ficar só chorando e falando, ah, meu Deus, ah, que tristeza, ah, por quê? Não. A palavra vai dizer que Neemias, ele chora, que ele lamenta, mas que ele jejua e que ele ora perante o Deus dos céus. A palavra não vai dizer que Neemias vai até o rei e pede para o rei, ô rei, deixa eu ir até o lugar onde meu povo está, para que eu possa fazer algo, para que eu tente algo, para que eu ajude ele de alguma maneira. A palavra não vai dizer que Neemias foi aos pés do rei e começou a chorar, a pedir para o rei, a se desesperar. Não, o que Neemias fez? Neemias, ele chorou, ele se lamentou, mas Neemias agiu para aquele que tem solução, que tem a solução em suas mãos. Neemias jejuou e Neemias orou perante o Deus dos céus, aquele que tem a solução. E eu te pergunto, quem é que você procura primeiro quando surge algum problema, quando aparece uma dificuldade, quando você recebe uma notícia que, ao seu ver, é uma notícia difícil, é uma notícia complicada? Quem é que você procura primeiro? Você já pega o celular, entra no WhatsApp, já começa a enviar mensagem para as pessoas, já pega o telefone para poder ligar, já começa a postar em status, em stories. Quem é que você procura primeiro quando surge algum problema, alguma dificuldade que aos seus olhos parece algo muito complicado, algo que aos seus olhos parece até ser impossível para você mesmo? Quem é que você procura primeiro? Você procura pessoas, você começa a ligar desesperadamente para um monte de gente, você começa a mandar mensagens sem parar, aconteceu isso, meu Deus, e agora me ajuda, fulano, me ajuda, fulano, o que eu faço? O que eu faço? Como é que eu resolvo essa solução? Me dá uma luz. Fulano, você não sabe nem o que, você não sabe o que aconteceu agora. Você não sabe a notícia que eu recebi. Você não sabe, meu Deus, eu tô muito mal. Eu tô isso, eu tô aquilo. Aconteceu um negócio que eu vou te falar. Tá difícil. Tá complicado. A Bíblia não vai dizer que Neemias se jogou aos pés do rei. A Bíblia vai dizer que Neemias foi atrás da solução, de uma solução. Neemias, ele procura aquele que faz, aquele que é o Deus do impossível.
aquele que tem a solução nas suas mãos, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que ouve tudo, aquele que sabe de tudo. Neemias toma essa atitude como prioridade na sua vida. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes você procura, em primeiro lugar, uma pessoa para você falar do que está acontecendo, do problema, da notícia. E muitas das vezes você só tem ali um alívio momentâneo. Você fala, você desabafa, você abre, você conta. E muitas das vezes a pessoa fica pior do que você. A pessoa entra em desespero junto com você. Ou muitas das vezes você pode ouvir ah, que pena, realmente isso é muito triste, isso realmente é complicado, me dá um abraço aqui, deixa eu te dar um abraço, isso realmente é muito complicado, isso é triste demais, meu Deus. Aí, e a solução, que é o mais importante, e você resolver a solução. O que você tem priorizado, quem você tem priorizado como primeiro na sua vida? Quem é que você tem falado primeiro? Com quem você tem falado primeiro sobre seus problemas, sobre o que acontece, sobre uma notícia que surge, sobre uma situação difícil? Quem é que você procura primeiro? Pessoas ali para te dar um alívio momentâneo? Ou você se abre o seu coração, você fala, você conta com aquele que tem a solução em suas mãos, aquele que é a solução, aquele que ouve tudo, sabe de tudo. Então, o começo de Neemias é uma grande lição sobre você refletir quem é que você tem mais priorizado, com quem é que você tem contado em primeiro lugar na sua vida. E aqui a gente pode ver que Neemias, ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Então, conta primeiro. Se você está passando pelo que para você é o pior momento da sua vida, se você está passando um momento que para você é difícil, se você está passando um momento de dor, de luto, de lutas, de muitas lutas, se você está passando um momento de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de depressão, se você está passando um momento de se sentir, de acreditar que você está sozinho ou sozinha, se você está passando um momento de desespero, de notícias ruins que não param de chegar para você, se para você hoje o momento da sua vida é um momento delicado, conta primeiro com aquele que é a solução,
com aquele que é dono de tudo, absolutamente tudo. Conta com ele primeiro. E essa atitude que Neemias teve, né? Neemias chorou, Neemias se lamentou, mas Neemias agiu, né? Buscando em primeiro lugar o Deus dos céus. E a palavra vai dizer no capítulo 2 que quando Neemias ele vai servir o rei, né? Porque Neemias ele era um copeiro do rei. O rei percebeu que Neemias estava triste. Ou seja, Deus ele deu graça, né, a Neemias perante o rei. E o rei diz no capítulo 2, versículo 2: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. A palavra vai dizer que o rei notou a tristeza. Ele que notou a tristeza de Neemias. Neemias não chegou até ele para dizer: "Ô rei, me deixa ir até o meu povo". Não, Neemias ele estava triste e o rei notou. E no versículo 3, Neemias responde para ele: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas, as suas portas a fogo. E o rei responde para Neemias: E o que você me pede? Agora, Neemias pede para o rei para poder, só quando o rei pergunta para Neemias o que ele queria, né? Só quando o rei pergunta para ele: Neemias, o que você me pede agora? Neemias pede permissão para poder ir até Jerusalém, para poder edificar. Só que o mais incrível na resposta de Neemias é que Neemias ele não fala: rei, deixa eu ir para a cidade, né, onde o meu povo está, para eu tentar, para eu ver se eu consigo, para ver se eu tento edificar, para ver se eu posso fazer algo, para ver se eu tento fazer algo. Não. Neemias, ele respondeu: para que eu a edifique. No versículo 5 do capítulo 2, ele diz: para que eu a edifique. Ele não diz sobre tentar, ele não diz sobre ver se ele consegue, não. Neemias, ele diz: para que eu a edifique. Por isso é que a gente consegue tirar uma outra lição, que é quando Deus colocar um propósito no seu coração, foca nesse propósito e não fica pensando: eu vou ver se dá certo, eu vou ver, vou tentar, eu vou ver se posso. Não. Tenha foco no que Deus ele coloca como propósito
para você executar. Tenha foco, não. Eu vou edificar. Eu já edifiquei. Se existe algo em que você está em foco hoje, se existe um propósito em que você está edificando o que você precise edificar, diga para você mesmo: eu já edifiquei. Eu já edifiquei. Porque se você tem na sua mente uma dúvida, uma incerteza, mas será mesmo que vai dar certo? Será mesmo que eu posso fazer? Será que eu realmente posso concluir? Não sei se eu posso fazer isso não. É muito grande. Não, acredito que não é pra mim, acredito que é impossível. Não, mas eu vou tentar, né? Se não der certo, mas eu vou ver, né? Vai que dá, né? Não, tenha foco, faça até dar certo. Tenha foco, diga: eu já edifiquei, eu já construí. Independente de qual construção hoje você está fazendo ou que você precise fazer na sua vida, tenha foco, coloque em mente: eu já edifiquei, eu já construí. E tome uma atitude, porque não basta você só ter também na sua mente ou ter escrito: eu vou fazer isso. No meu coração colocou esse propósito, eu tenho esse propósito, eu tenho isso aqui que eu preciso fazer, que eu quero fazer. Não basta você só querer, não basta você só ter na sua mente ou ter escrito. Você precisa agir. É isso? Então eu vou agir. Então eu vou fazer. Eu já fiz. E a resposta de Neemias foi: para que eu a edifique. Ele já tinha clareza do que ele queria fazer, de chegar no final da edificação, de chegar no final da construção. Neemias, ele então ele parte para poder fazer essa grande obra, né? Edificar os muros que estavam caídos e as portas queimadas a fogo. Porém, no capítulo 2, versículo 10, quando os inimigos ouvem, olha só, quando os inimigos ouvem que tinha alguém querendo o bem dos filhos de Israel, ele se desagradou. A Bíblia vai falar que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, né? Ou seja, os inimigos, eles se desagradaram. Porque tinha alguém ali querendo o bem dos filhos de Israel. No versículo 19, e aqui eles já começam a manifestar
uma das maiores táticas que o diabo utiliza desde Gênesis para que você não construa absolutamente nada. No versículo 19 a gente já consegue ver essa manifestação, porém no versículo 4 fica mais evidente. No versículo 19 diz assim, ó, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Aqui a gente já consegue perceber que eles já começam a manifestar ali o que é uma das maiores táticas, né, do diabo para que você não construa nada, que é a zombaria e a mentira, a junção desses dois. Aqui a gente já consegue ver eles manifestando, mas no capítulo 4, quando eles ficam sabendo que eles já estavam edificando o muro, quando os próprios inimigos, eles ouvem que eles já estavam edificando o muro, porque Neemias, ele vai para a cidade, fala com o povo, e o povo se levanta para poder fazer a edificação. E quando os inimigos ouvem, no capítulo 4, versículo 1 e 2, aqui a gente já consegue ver que eles explodiram, eles não aguentaram. Olha só. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão a Cabaluão num só dia. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. No versículo 3 a gente vê Tobias dando continuidade, né, na zombaria. E diz assim, ó, no versículo 3, estava com ele Tobias o amonita e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Então, no capítulo 4, versículo 2, do 1, né, a gente já começa a ver de forma evidente e clara que o inimigo não aguentou, né? Ele começa a se arder em ira. Só que fica ainda mais evidente quando ele chama os judeus de fraco. No versículo 2 do capítulo 4. Que fazem estes fracos judeus? Ou seja, se o inimigo ele tem absoluta certeza que você é forte, ele não vai falar que você é forte, ele vai falar que você é fraco. Se o inimigo ele tem certeza dos planos de Deus sobre a sua vida, ele não vai falar que Deus tem planos para a sua vida, ele não vai falar dos planos de Deus. Se
ele tem certeza, se ele sabe que você é grande, ele não vai falar que você é grande, ele vai falar que você é o quê? Um baixinho, um que não serve pra nada. Se Deus, ele tem certeza que você é grande aos olhos dele, acredite, o diabo ele sempre vai falar o oposto. E foi exatamente o que ele disse aqui para os judeus. Ele chamou os judeus de fracos. Que fazem estes fracos judeus? Se Deus tem sonhos que ele colocou no seu coração, o diabo ele não vai falar que são grandes sonhos, que você deve executar, que você deve fazer. Claro que não. O que ele vai dizer? Ô sonhadorazinha, ô sonhador, você até parece que vai acontecer, até parece que você vai conseguir, deixa esse sonho pra lá, isso não é verdade não. Você vai ficar mesmo acreditando nisso? Nesses sonhos? Você vai ficar mesmo colocando esforço? Por que você vai continuar com isso? Para com isso, deixa isso aí pra lá. Não acredita nisso não, isso é mentira. Só que a palavra vai dizer que o próprio diabo, ele é o quê? Ele é pai da mentira. Então o prazer dele é te distanciar dos seus propósitos, é te distanciar de quem você é de verdade, é te distanciar do que você nasceu para fazer. Quanto mais você estiver longe, mais ele tem prazer, mais ele tá feliz. Por quê? Porque você tá longe. Por quê? Porque ele tem a certeza de quem você pode ser se você tiver um encontro com Cristo, se você executar os propósitos de Deus na sua vida, os sonhos de Deus na sua vida. Então, quanto mais longe você estiver, mais ele está feliz. Então, essa é uma das maiores táticas que ele utiliza. É o quê? É a zombaria junto com a mentira. Para que o seu emocional se desestabilize, para que sua vida como um todo se desestabilize e que você se distancie daquilo que Deus ele tem na sua vida, ele tem para fazer na sua vida, tem para fazer na vida dos que estão à sua volta. E isso é desde Gênesis. José do Egito, Deus tinha dado sonhos para José. José, quando conta para os seus irmãos falam para ele: não, José, nossa, que sonho maravilhoso, José. Não, José, com certeza vai acontecer, José. Não, José, são sonhos grandiosos, são sonhos que vêm de Deus mesmo. Comece, José, a se preparar, comece mesmo a executar. Não, José, são sonhos mesmo, vem de Deus esses sonhos seus. Só que a palavra não vai dizer que os irmãos de José zombaram dele. Queriam matar ele. Quando José vai ao encontro de seus irmãos começam a zombar dele, dizendo: ô sonhador mó,
Para quê? Para que ele desestabilizasse o seu emocional, sua vida, para que ele não acreditasse naquilo que Deus tinha entregado para ele e que aconteceria. Davi, quando Davi ele vai ao encontro também de seus irmãos, vê como seus irmãos estavam na guerra. Quando Davi chega e vê que Golias está afrontando o Deus vivo, Davi ele logo começa a perguntar: o que vão fazer com o homem que derrubar esse incircunciso aí, que está afrontando o Deus dos céus? Quando o irmão de Davi ouve, logo ele fica irado com Davi e já pergunta para Davi: o que você está fazendo aqui? Eu sei da sua presunção e da maldade do seu coração. Mas espera aí, Davi já tinha sido ungido rei, mesmo não tendo uma coroa. Samuel tinha ido na casa de Jessé, pai de Davi, de seus irmãos. Davi já tinha sido ungido como rei, seus irmãos estavam presentes, sabiam que Davi iria se tornar rei. E quando Davi vai ao encontro de seus irmãos, quando eles estão na guerra ali, para batalhar, né, contra Golias, que ele chega e pergunta sobre o que vão fazer com o homem que derrubasse aquele Golias. Logo o irmão dele, quando ouve isso, fica irado. Por quê? Porque ele já sabia que Davi tinha sido ungido rei. Porque ele sabia da capacidade de Davi. Porque ele sabia quem era Davi quando Davi estava ali no pasto. Ele sabia o que Davi carregava. Ele sabia que logo Davi seria rei. Davi, ele já era rei mesmo sem ter uma coroa na cabeça. E o que o irmão de Davi diz para ele? Não, meu irmão, vai lá, batalha contra Golias. Certamente você vai vencer. Deus é contigo. Ele não diz isso. Ele tenta desestabilizar o emocional de Davi. Ele começa a falar mentiras. Ele usa ali da mentira para poder Davi não focar naquilo que ele precisava fazer. E é uma das maiores táticas que o diabo utiliza, que é desestabilizar o seu emocional, zombando de você e contando mentiras para que você não acredite naquilo que você precisa fazer, para que você não acredite nos propósitos de Deus sobre a sua vida, para que você não acredite que Deus ele é com você e que você pode todas as coisas nele, que é quem te fortalece. Então, essa tática que o diabo utiliza, a gente já consegue ver desde Gênesis.
desde Gênesis. O irmão de Davi, ele não somente fala ali uma mentira, mas ele também, como Davi era pastor de ovelhas, ele pergunta sobre as ovelhas. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O irmão de Davi não estava preocupado com as ovelhas, mas em tirar o foco de Davi. Ele não só disse: o que você está fazendo aqui? Bem, eu sei da sua presunção, da maldade do seu coração, mentira. E ainda diz: com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Tentando tirar o foco de Davi, que era derrubar Golias. E é exatamente isso que ele faz até hoje, e desde Gênesis, tirar o seu foco ao máximo, fazer você não concluir aquilo que você precisa, aquilo que você nasceu para fazer, suas missões. Então, é uma tática muito antiga tirar o seu foco e te distanciar dos seus grandes propósitos, seus maiores propósitos. No versículo 4, do capítulo 4 de Neemias, é incrível a atitude que Neemias ele tem novamente quando os inimigos começam a zombar, chamar eles de fracos. Neemias diz assim, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu pobre sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de frente dos edificadores, no versículo 5. No 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, escutaram o que os inimigos falaram, mas não internalizaram, né? Eles não pararam. No versículo 6 vai dizer que edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, foco. O povo não ficou dando ouvidos à zombaria, não ficou dando ouvidos à mentira. Enquanto eles estavam aqui, nesse início, edificando, do capítulo 4, a palavra vai dizer que eles se inclinaram a trabalhar. Hoje, você tem se inclinado a focar, a trabalhar no que você precisa, no que é necessário você fazer, executar? Ou você tem dado ouvidos à zombaria de pessoas, ou você tem dado ouvidos a risadinhas, a mentiras que falam a seu respeito, que têm falado a seu respeito, que já falaram a seu respeito? Ou você tem dado ouvidos a pessoas tentando tirar o seu foco, desestabilizar o seu emocional? Pessoas brigando com você, querendo brigar com você, ou que já brigaram com você. Pessoas querendo fazer você parar. Você tem dado ouvidos às zombarias,
a piadinhas que falam ao seu respeito, que já falaram ao seu respeito, que continua falando a seu respeito, acredite, não vai parar. Vão continuar zombando de você, vão continuar falando mal de você, vão continuar querendo brigar com você, vão continuar perseguindo você, vão continuar. Tenha essa certeza, vão continuar. Enquanto você, nós estivermos nessa terra, as zombarias, as risadinhas, as piadinhas, as perseguições, as brigas contra você não vão parar. O próprio Jesus, ele disse, nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, enquanto nós, você, estivermos aqui, vamos sempre estar em guerra. Mas, como a palavra diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa guerra é espiritual e não contra a carne, nem contra sangue. Então acredite, não vai parar. Vão continuar zombando, vão continuar falando mal, vão continuar te perseguindo, vão continuar brigando com você. Vão continuar tentando te distanciar. Vão continuar distanciando cada vez mais você do que você nasceu para fazer, dos seus propósitos, do seu chamado. Vão continuar. Mas eis a questão. Você escolhe a atitude, a decisão correta. Nessa guerra, você escolhe estar do lado de quem? Você escolhe lutar as guerras que vão continuar enquanto você estiver nessa terra, vai continuar. Você prefere lutar lado a lado com quem é o maior dono, o dono de tudo, o Deus grande, aquele que sabe de tudo, aquele que vê tudo, aquele que ouve tudo, aquele que tem todo o poder em suas mãos. O Deus grande, o maior de todos. Você prefere lutar suas guerras lado a lado com Ele? Você prefere lutar suas guerras com aquele que é pai da mentira, com aquele que não é dono de nada, com aquele que já foi derrotado, com aquele que é o destruidor, aquele que é o verdadeiro fraco? Quem é que você escolhe lutar? Com quem você escolhe lutar lado a lado? Com o construtor? Com o maior construtor existente? Aquele que vai te levar a construir? Ou com o destruidor, que vai te levar a destruições, a destruir? Quem é que você escolhe lutar suas guerras?
é a sua decisão? E eu te vejo no próximo vídeo.